Minha gente, salve, salve! Mais um Bem Bahia começando, cheio de arte, de cultura para você. Hoje estamos aqui no Jardim das Esculturas do MUNCAB, Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira em Salvador. Veja o que preparamos especialmente para você. Quando a gente consegue atingir um público que não necessariamente tem a arte, né, dentro do seu dia a dia, é muito mágico. Quando eu tô na tristeza, só eu vim pro samba, já acaba tudo, acaba a tristeza, acaba tudo. Isso é obra contemporânea brasileira. Um conjunto de mais de 665 obras de 135 artistas afro-brasileiros passa a integrar o acervo do MUNCAB, Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira. A doação foi feita pelas colecionadoras norte-americanas Bárbara Cervenka e Marion Jackson. O acervo reúne pinturas, esculturas e fotografias produzidas entre as décadas de 1960 e 2000. Mais de 50 anos separam a produção dessas obras e a exposição inclassificáveis. Vistas como expressão de arte popular, os trabalhos chamaram a atenção de duas pesquisadoras que, ao longo desses anos, adquiriram, colecionaram e fizeram exposições fora do Brasil. Então elas tiveram esse papel super importante de estar divulgando esses artistas brasileiros, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Então durante esse período todo, todos os anos elas vinham para cá, continuava esse processo de pesquisa que para elas foi uma coisa contínua e também construindo essas exposições lá. Elas frequentavam a minha loja, como também frequentavam os ateliês. Elas queriam saber como era todo o nosso processo. Não era uma coisa assim, comprar e tchau. Era uma coisa de vivenciar. Ela sabia exatamente o que ela estava levando e depois ela mandava para a gente os folders das exposições que ela fazia. Então, ela dava toda uma atenção. Isso é muito importante. Eu não me lembro desde Assis Chateaubriand, que foi o cara que trouxe muitas obras para o Brasil, de vários estilos, várias vertentes, depois da Segunda Guerra Mundial, tal, aquele processo de construir o MASP, que alguém tenha doado para um museu uma quantidade tão grande de obras, e obras significativas, que criam uma legenda, né, do que foi a arte popular na década de 80, década de 90, no Centro Histórico, que foi uma revolução muito forte da arte primitiva moderna, da arte naif. São 665 obras de 135 artistas repatriadas aqui para o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, o MUNCAB. Esta coleção estava em poder das norte-americanas Bárbara Cervenka e Marion Jackson. Parte deste acervo está presente aqui na exposição. Inicialmente a gente pensou, né, a gente fez um processo de divisão para falar que eu acho que de núcleos que são muito pontuais e são muito importantes. A gente traz, por exemplo, a Escola de Artistas do Pelourinho, sobretudo em 1980, 1990, né? Então a gente tem trabalhos aqui do Sol Bahia, a gente tem trabalho do Jota Cunha, do Babalu, do Alfredo Cruz, do Didito, da Thelma Sá. Então a gente tem aqui uma pluralidade de olhares, sobretudo desse cotidiano dessa cidade, através de manifestações culturais, de todo um processo mesmo de construção de identidade e de alguma maneira de um recorte temporal daquela época. Eu acho o trabalho louvável das meninas daqui do museu, em que colocar tudo isso à mostra e valorizar a obra. Essas obras na época não eram, entendeu? Era chamada de naif, a grande maioria, e não é. Isso é obra contemporânea brasileira.
A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Como cantam os Titãs, a arte é essencial. Mas será que ela chega a todo mundo? Como aproximar o público das manifestações artísticas? É aí que entra a mediação cultural, um trabalho que cria pontes entre a arte e as pessoas. Quando um grupo de estudantes adentra um espaço artístico, você pode ter quase certeza que aí tem o dedinho do mediador cultural. E aí também tem o sonho de democratizar o acesso à arte. E graças ao trabalho de mediação cultural, estes estudantes de uma escola pública do Alto do Cabrito, no subúrbio de Salvador, tiveram a oportunidade de assistir ao espetáculo Em Busca da Ilha Desconhecida. Meu barco! Nunca imaginei tão imenso! Também nunca imaginei que um barco teria chaves. Gosto de teatro, sim, mas nunca fui. É a minha primeira vez aqui vindo no teatro, na verdade, né? É muito bom visitar, né? Porque a gente aprende mais sobre cultura, sobre arte também. E é um lugar bom de se frequentar para estar aprendendo cada dia mais. Eu fico até emocionada, às vezes, de ver o quanto é importante para eles, né? Eu acho que para todos nós, mas quando a gente consegue atingir um público que não necessariamente tem a arte, né, dentro do seu dia a dia, é muito mágico, assim. Então, eles se veem podendo fazer aquilo, eles se veem podendo estar no palco também. Eu não quero remorsos na consciência se as coisas irem mal. Assinado, Rei. A experiência integrou uma das etapas do projeto Cabriola, mediação cultural jovens espectadores. A gente que está aqui no front, né, dessa mediação, a gente sente e percebe essa necessidade dessa troca, né, sobretudo considerando as experiências dele, né, enquanto pessoas que vivem nesses espaços aqui no subúrbio ou nos seus entornos. Numa consulta prévia que a gente fez assim da primeira edição do Cabriola, cerca de 85% dos espectadores que foram assistir, das crianças e jovens, nunca tinham ido ao teatro. Mesmo sendo o projeto realizado inteiramente no subúrbio ferroviário, com quase todo o público de lá, eles nunca tinham acessado equipamentos de lá, do próprio subúrbio. E as razões são as mais diversas, né? Acesso, democratização, muitas vezes por achar que aquele espaço não pertencem àquelas pessoas, né? Não pertencem a eles. Então, esse é um sentido do projeto também, né? Memória, pertencimento. Outra iniciativa que vale destacar é o Perifanalista, uma espécie de ponte entre a periferia e os grandes espaços culturais. O projeto garante entrada e transporte gratuitos para shows e outros eventos, promovendo experiências transformadoras e afirmando o direito de pertencimento da juventude preta. O Perifa nasceu realmente no intuito da inclusão. Não existe outra palavra que faça parte, a não ser a inclusão de jovens, de pessoas que não têm a capacidade de efetuar pagamentos voltados a valores de ingresso, a depender de localidades onde a gente sabe que é bem maior o valor. Viver o afropunk se tornou realidade para Christian, graças ao Perifanalista. E eu lembro que o meu nome foi um dos primeiros a sair. E aí foi aquela euforia de não saber que roupa ir, como é que eu ia, mas cheguei aí, fui bonito e estava lá, vivendo essa experiência. Matheus teve a oportunidade de ir ao Lollapalooza. Quando chegou o dia de sair a lista, eu estava sem esperança. Então eu achei, não, é para longe, eu não vou conseguir. Só que aí, quando eu vi meu nome estar na lista, eu consegui. Foi um momento incrível, único. O Petis, Festival de Arte para Infância e Juventude, também potencializa essas trocas culturais necessárias na formação da identidade e sensibilização de crianças e jovens. A mediação cultural trabalha na dimensão do direito à cultura. A gente vive num país no qual muitos direitos ainda estão a serem conquistados. E a cultura é um direito ainda a ser perseguido. E a gente tem, na nossa Constituição, 2 artigos que tratam dos direitos culturais, 215 e 216. O acesso à vivência artística é um direito constitucional de todos os brasileiros. Entender que a cultura ela não é algo à parte, mas ela é um elemento estruturante na construção da cidadania de todas as pessoas.
A gente vai agora para aquele rápido intervalo, coisa muito breve, só o tempo de você beber aquela água, esticar o corpício. Daqui a pouquinho a gente volta com samba do interior da Bahia. É na pisada esse, bora! Até já! Estamos de volta com Bem Bahia, direto aqui do Jardim das Esculturas do Muncabe, espaço novo, cheirando, ó, a novidade. Quem vai nos apresentar? Ninguém melhor que ela, diretora artística aqui desse espaço, Jamile Coelho. Parabéns por mais uma entrega. Queria já conhecer um pouco mais desse artista que está aqui por um tempo instalado, hein? Sandro Aie é um artista aqui do território, do Pelourinho, e Sandro trabalha em um processo que eu acho que é muito importante, de ressignificação dessa matéria-prima. Então ele fala que o ancestral dele já trabalhou nessa madeira em algum momento. E ele ressignifica agora nesse tempo essas madeiras, trabalha e faz trabalhos belíssimos, trazendo essa energia de Exu, o Senhor dos Caminhos, o Senhor da Comunicação, o Senhor das Possibilidades. Então a gente faz uma homenagem aqui com esses 7 Exus, né, convidar o público para vir conhecer esse novo espaço do Muncabe. É um espaço também que se ressignifica, porque em algum momento esse espaço também foi uma delegacia. Também foi uma das últimas sedes da Delegacia de Jogos e Costumes, que era uma delegacia que era utilizada para reprimir todo o processo e narrativa do povo preto nesse país. Então hoje ressignificar esse lugar, transformar em um Jardim das Esculturas, onde a população da cidade, os visitantes podem vir aqui e sentir literalmente esse axé, essa força, essa energia ancestral que faz com que a gente transite, né, entre tempos e consiga ressignificar algo que foi tão doloroso para os nossos corpos. Muito obrigada, Jamile. Excelente trabalho que vocês têm desenvolvido aqui. Vida longa também a Sandro Aie. Baralojiki, Exulobiuá, Araê. Baralojiki, Exulobiuá, Araê. Você já ouviu falar em arte cemiterial? O termo pode parecer diferente, mas muitos cemitérios ficaram conhecidos por suas esculturas e elementos artísticos que marcam os mausoléus. Em Salvador, o cemitério Campo Santo é referência nesse assunto. Você já parou para observar o quanto o tema da morte está presente nos espaços urbanos da nossa cidade, a exemplo das igrejas? Estamos aqui no Terreiro de Jesus, que tem este nome, inclusive, por causa do Colégio dos Jesuítas, que hoje é a Catedral Basílica e que tem em sua fachada referência sobre a morte. Então, se a gente prestar atenção na fachada da Catedral, nós vamos ver 3 santos da companhia. No centro, o fundador, Santo Inácio de Loyola, à direita dele, São Francisco Xavier, e à esquerda, muito curiosamente, São Francisco de Borja, cuja insígnia é uma caveira. E esta morte, muitas vezes, Marcos, ela não está visível, né? A gente interioriza sem perceber. Então, a gente passa e vê uma arte, uma iconografia da morte. Às vezes, a gente não sabe que está ali, mas está ali, né? De alguma forma, a gente está absorvendo isso. Porque a gente entra numa igreja e tem tantos lápides no chão, próximos do altar-mor, né? Qual o objetivo disso? Quem são essas pessoas que estão enterradas ali? Por que elas estão enterradas ali? Porque em algum momento elas pararam de ser enterradas em igreja? Né? É um assunto tão rico. A gente, por exemplo, poucas pessoas sabem, por exemplo, que a gente teve um evento em Salvador, 1835, foi a cemitério, que foi uma revolta contra o cemitério do Campo Santo. No dia da inauguração dele, as pessoas desceram e destruíram o cemitério do Campo Santo no dia da inauguração dele. Por quê? Porque as pessoas não queriam ser enterradas em cemitério, elas queriam ser enterradas dentro das igrejas. Você iria ao cemitério para admirar a arte cemiterial? Deus é mais, rapaz. Eu acho como é que o cara vai pro cemitério admirar a arte de cemitério, rapaz. Eu acho muito interessante aqueles assoalhos de não sei quantos anos, que a gente nem sonhava em vir para o mundo. Né? Eu aprecio muito quando eu vou ali. Estou em um dos cemitérios mais antigos de Salvador, o Campo Santo. Ele guarda verdadeiras obras de arte.
Mas, apesar de poder desfrutar dessa beleza, a gente também pode entender um pouco mais sobre como essas pessoas se relacionavam com a morte, com a vida e com a fé. Dina, antes de tudo, eu queria te perguntar, quando é que na história as pessoas passam a expressar valores culturais e sociais a partir dessa arte denominada arte cemiterial? O que a gente chama de arquitetura funerária ou tumular, ela vai ganhar o seu apogeu no século XIX. É o que acontece com esse conjunto de arte que nós temos aqui, que é exatamente datando do século XIX e do século XX. Dina, eu percebi que a figura feminina é bastante recorrente assim entre as estátuas. Por quê? O modelo feminino ele sempre foi muito empregado para representar valores elevados, né, valores mais nobres, a questão da sensibilidade. Aqui nesse mausoléu, por exemplo, nós temos a personificação de algumas virtudes e todas elas com a figura feminina. Nós temos a fé, aqui a esperança, do outro lado a caridade e nós temos a justiça. Ora, quando a gente faz uma análise simbólica deste mausoléu, eu só posso compreender que a pessoa aqui sepultada era uma pessoa bastante virtuosa. Sim. Ela conseguia congregar todas essas virtudes dentro do seu caminhar, da sua atitude com as pessoas. Esse daqui é um dos mausoléus que eu sempre chamo a atenção pela riqueza iconográfica que ele traz. A gente tem a representação da morte como uma figura feminina, né? Ela é uma jovem, ela segura em uma das mãos uma palma. Toda vez que a palma aparece numa imagem, ela representa o martírio. E do outro lado, ela está com uma folha pequena na mão, que ela é chamada de ceifa. Essa folha ela costuma cortar, daí a expressão ceifou, a vida foi ceifada, foi cortada. E nós temos um jovem, né, robusto, atlético, dando a entender, segurando uma tocha com a chama acesa para cima, dando a entender que ele está no auge da vida, com a vitalidade, e aí a sua vida é ceifada, é cortada. Esse mausoléu é o mausoléu de Lauro de Freitas, e foi a forma como que o artista traduziu que ele morreu drasticamente em um desastre de avião. Muito jovem. Jovem, ele tinha 49 anos, ele estava em campanha política quando ele sofre o acidente. Então, essa arte vai dar conta de falar de quem está ali sepultado e também de como a família gostaria que essa pessoa fosse lembrada. Agora vamos até Xique-Xique, no sertão baiano. O repórter Marcos William foi conhecer o samba de roda na Pisada E. O grupo tem 100 anos de tradição, não é pouca história não. E a presença é garantida nos festejos da cidade. E ainda tem uma matriarca para lá de especial. Você já ouviu falar em reisado? Aposto que sim. É uma tradição cultural e religiosa que celebra o ciclo natalino e a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus. Mas e a dança da Sinhá Furrudunga? Ah, essa eu quero ver. É também uma tradição, mas não é religiosa, é de pertencimento. As malhas que representam as identidades ribeirinhas se cruzam para costurar e guardar os costumes. Se tem um costume do interior que eu adoro, é esse aqui. Sentar na frente de casa, conversar, ver a vida passar. Eu estou justamente no bairro de Paramelo, aqui em Xique-Xique, e é com imenso prazer que eu apresento a vocês Dona Anita Nascimento. Ela tem 86 anos de idade, convive com a deficiência visual e lidera um grupo de samba de roda.
o grupo É na Pisada Aí nasceu em 1933. Eu queria saber quem foi que fundou o grupo, porque acredito que a senhora não estava nascida ainda. Meu avô. Seu avô. Manel do Nascimento, conhecido por Manel por Baixo. A intenção dele era só de rezar o São João e fazer esse samba, fazer carnaval e fazer alimentação. Eu aprendi tudo, cantar e fazer as rodas. Eu ensinava aqui dentro de casa 4, 5 meninos para poder levar no meio da rua para poder ensinar os outros. A gente não tinha condições de comprar as roupas. A gente fazia aquelas reuniões dentro de casa, recebia R$2 cada um, pagar por semana R$2. Aí eu ia comprando uma roupinha para um, uma roupinha para outro, para poder fazer uma coisa melhor. Samba também. Eu sou a principal. E eu não dei viagem perdida. Aproveitei o momento e convidei Dona Anitta. Ela nem pestanejou e caiu no samba. Da Dona Marinete, há quanto tempo a senhora faz parte aqui do grupo e como é que a senhora chegou? 15 anos. De samba, canto, bate palma, né? Ajudo Dona Anitta. Né? E aprendeu com quem? Moça, eu aprendi com ela. Quando eu tô na tristeza, só eu vim pro samba, já acaba tudo, acaba a tristeza, acaba tudo. Ei, felicidade! É verdade. Stephanie, você tem 15 anos de idade, muitos jovens da sua idade prefeririam estar em outro lugar, mas você está aqui. Por quê? Porque, tipo, aqui é uma cultura, um samba que a gente apresenta em todos os lugares, é um samba que todo mundo ama a Dona Anitta, praticamente ela é nossa avó, e todos aqui gostam de estar nesse momento. É uma coisa assim que a gente gosta muito de fazer. Juventude de chique-chique das zonas rurais, que não conhece a cultura de Dona Anitta, que venha participar junto com a gente aqui na Praça São Pedro. Eita, samba boa! Eu estava aqui toda me bolindo. Amei conhecer Dona Anitta, exemplo de força, de alegria. E Dona Marinete, ó, deu recado também, viu? Amei! Um beijo pra vocês. Vida longa, ou é na pisada aí. E a da próxima eu prometo que eu vou, hein? Tô devendo esse samba bom aí com vocês. Vida longa! Bom, minha gente, é chegada a hora de me despedir. O tempo passou rapidinho, não foi? Pois é, coisa boa passa assim, ó, vapt-vupt. Muito obrigada pela audiência, pela companhia de sempre de vocês. Não esquece, siga, compartilhe, comente nas nossas redes sociais. Ajude a espalhar esse programa para esse mundão de meu Deus. A gente vai, mas a gente sempre volta e eu continuo contando com a companhia de vocês. Um beijo grande, boa semana. Até o próximo Bem Bahia. Nas águas que o mundo deu, nas águas que o mundo dá, vou seguindo meu caminho. Eu sei que não tô sozinho.